Bem, meus amigos, vamos para mais uma aula de sistemas de automação aplicada. Hoje vamos falar sobre sistema supervisório, ou mais especificamente sistema SCADA. Então, o que teremos aqui nessa aula? Nós teremos aqui a introdução, as características, visão geral, principais módulos, componentes físicos, componentes lógicos, modo de comunicação, arquiteturas e uma atividade prática. Então, sistemas supervisórios e aquisição de dados, SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, são sistemas que utilizam software para monitorar e controlar as variáveis de dispositivo de controle presentes no processo. Então, o que vai ser o processo? O processo vai ser composto de tudo aquilo que nós já vimos no curso, tá? Então, atuadores, sensores, CLP, comandos elétricos. Então, sua linha vai funcionar lá, você vai estar ali resolvendo ali um problema para alguém. Então vai ter uma automação todinha e aí ele fala, não, eu quero ver isso numa tela, eu quero controlar isso através de uma tela, quero fazer esse controle através de uma tela. Então aí você vai utilizar um sistema supervisório. E aí ele vai rodar ali em computadores, tá? Computadores comuns, você vai ver ali aquelas telas, né? Então a visão geral desse sistema supervisório é a seguinte. Nós temos aí a parte de baixo da pirâmide, né? Onde nós temos a parte física ali, sensores, motores, acionadores, parte ali que mesmo interage, que faz ali o movimento, que recebe sinais do processo e ali a parte que interage com o processo. Depois nós temos aí a segunda camada, que é a camada que tem PLC, tem PC, tem controladores PID, por exemplo, controladores PD. E aí na camada 3 nós temos o SCADA, né? O sistema supervisório, que ele vai acoplar nesses outros sistemas, ele vai ter o controle sobre esses outros sistemas, tanto no sentido de ter informações, quanto no sentido de controlar, de atuar. E aí acima dele nós temos ali um sistema ali de banco de dados, né? E no último nível, que ali já estamos falando aqui da indústria 4.0, por exemplo, nós temos ali o controle ali de gerência, né, o ERP. Então aqui basicamente aqui outro modelo, né, Então função do MES aqui, captação de dados, gestão de receita, monitorização de dados, comparação de dados, envio de relatórios, enfim. Principais módulos: módulo cliente, módulo servidor, desenvolvimento, banco de dados, interface de comunicação. Então aqui a arquitetura, como vocês podem ver, ó, a primeira camada, os sensores e atuadores. A segunda camada, nós temos o CLP, e a terceira camada, o supervisório, com o computador interligando no CLP, né? Então esse supervisório, ele vai ter contato com o banco de dados, tá? E aí através desse banco de dados nós podemos entrar em contato com sistemas gerenciais e concluir todo ali a pirâmide de automação. A primeira camada, a camada de sensores e atuadores, são componentes físicos que captam dados do ambiente, temperatura, pressão, etc, né? Nós já estudamos bastante esses sensores e atuadores, né? E aí nós temos aí, ó, processo, né? Atuador, processo, sensor, controlador. Atuador, processo, sensor, controlador. E aí o controlador, nós estamos falando ali do PLC, né? PLC, então ele pode ter um controle tanto automático quanto um controle que pode ser modificado através do supervisório. Segunda camada aí nós teremos o CLP também, que já estudamos no curso. E na terceira camada nós teremos o supervisório e sistemas gerenciais. E aqui nesse nível, o que nós teremos? Nós teremos a centralização de informações coletadas na rede industrial em telas que informam o processo em tempo real, gerando alarmes, históricos, relatórios e gráficos. Esse sistema ele pode ser totalmente centralizado ou rodar em diferentes estações ao longo de uma rede. Podem ser representados diferentes níveis de detalhamento do processo em IHMs, né, que são aquelas interfaces homem-máquinas. Então
Então aqui você pode ver uma tela. Aqui nós temos aqui uma tela relacionada aqui à geração de energia eólica. Cada processo pode ser representado com um nível de detalhamento diferente. Então, velocidade do vento, potência, velocidade do rotor, direção da hélice. Então você pode ter todos esses dados no seu supervisório, gerando informação, né? Na verdade, coletando informação, guardando essa informação no banco de dados e aí, através do sistema de gerência, gerar ali relatórios. Aqui uma outra representação, ó. Você pode ver aqui vários processos representados em uma tela de sistema supervisório, desde esteiras a caldeiras, entre outros. Então, quando estamos falando do sistema supervisório, nós temos que entender que ele deve possuir qualidade, o que seria ali o controle de qualidade? Seria determinar níveis ótimos de trabalho. Então, através dos dados que a gente consegue guardar, adquirir com ele, guardar, e através dos relatórios que ele gera, a gente pode determinar níveis ótimos de trabalho. A gente pode gerar um alarme, por exemplo, tá dando um problema, parou uma máquina em uma linha, então pode gerar um alarme ali no supervisório para alguém sair e resolver, por exemplo. E aí nós teremos aí, através desse supervisório, nós podemos ter uma redução de custos operacionais, porque a gente vai centralizar as informações de processo, a gente não vai precisar ficar correndo atrás de cada CLP para coletar informação. Através desse processo a gente vai poder ter uma visualização geral do processo, vai conseguir reduzir os erros humanos e também a geração automática de histórico e gráfico, né? Então isso é muito interessante para o nível gerencial. Maior desempenho da produção e é uma base para outros sistemas, como produção, manufatura, manutenção. Então, esses dados que ele gera pode ajudar você na sua manutenção preventiva, por exemplo. Então você vai ter uma máquina lá que ela quebra, a frequência com que ela quebra vai estar anotada no sistema. Então você vai poder programar uma manutenção preventiva nessa máquina antes dela quebrar. E aí aplicações, milhares de aplicações. Então, geração, transmissão e distribuição de energia eólica, usinas e indústria de processamento. Você vai ver muito, monitoramento de transportes, plataformas de petróleo. Então qualquer refinaria, qualquer coisa de petróleo, tu vai entrar, tu vai chegar no local, vai ter uma sala de controle, tá? Onde você vai ver supervisório, vários supervisórios, né, trabalhando ali. Controle de tráfego aéreo, com certeza. Então o esquema de controle, então material, processo, produto. Então falando de produção, então o que nós temos aqui no processo? Nós temos chegando material, energia e saindo o produto. E aí no produto nós temos informação do produto, chegando aqui no sistema de controle, nós temos sinais de controle, informação do processo e todas essas informações de entrada. E aí você tem aqui os registros de relatório, alarmes e guias para o operador. Então aqui é um exemplo de esquema de controle em uma produção industrial. Então, qual é o resumo das principais características? Aquisição de dados, centralização de dados, monitoramento e controle, rastreabilidade, registro de eventos, geração de gráficos, representação de processos em HM, elementos multimídia, vídeos, imagens, animações, etc. Comunicação por diversos protocolos de redes industriais, processamento distribuído e base de dados distribuída. Então isso aqui antigamente para fazer um controle de um processo, por exemplo, tinha que ter isso aqui, esse aparato de equipamento, né? Então, se você entra em umas usinas elétricas antigas, você vai ver ainda algumas salas desse tipo. Hoje em dia nós temos ali o sistema supervisório através de algumas telas fazendo
a mesmíssima coisa que aquela parede fazia antigamente. E aí, como que você vai implantar um sistema supervisório? Então, para realizar a atividade de supervisão de processo utilizando o sistema supervisório, precisamos realizar 3 atividades básicas: modelagem do processo, mapeamento das variáveis, variáveis de controle, variáveis de atuação, definição de limites e metas. Começando por mapear e modelar o processo. Então, processos são representados em telas nos sistemas supervisórios. Isso é importante da realização de um mapeamento do processo que queremos representar. Então, você vai ter que ter um desenho ali em 2D ou em 3D. Existe hoje já supervisórios em 3D. Mostrando ali o silo, mostrando o motor, mostrando a correia, mostrando enfim, o eixo. Então, você vai ter que ter um esqueminha ali que dê para você olhar para aquilo e saber que aquilo ali representa tal elemento na área de produção. E aí com isso, né, você vai poder também, você pode fazer também várias telas, né, para representar vários níveis diferentes níveis de detalhamento de acordo com a necessidade de cada processo. Você pode fazer várias telas. E aí para fazer essa representação você vai utilizar imagens, animações, tá? Então você pode desenhar um tanque lá e fazer uma animação dele ter um nível baixo do nível dele, por exemplo, indicando na tela do computador. O mapeamento da variável nos programas de supervisório, nós temos aqui as chamadas tags. Então cada variável vai ser uma tag. Então, por exemplo, volume de um reservatório qualquer, você vai lá botar V3. Então V3, então essa vai ser a tag ali para o volume daquele reservatório. Então quando você estiver na tela, o V3 vai ser aquele reservatório. E aí essa tag você vai dizer se o dado que você recebe dela é um dado analógico, é um dado booleano, é um dado inteiro, um dado de pontos flutuantes. E aí a gente vai identificar e definir limites para essas tags, né? Vamos encontrar valores mínimos e máximos que poderão ser assumidos por essas variáveis mapeadas. Através desses valores mínimos e máximos, você pode programar também alarmes, por exemplo. Então, você vai desenhar aqui um termômetro e aí você vai botar os valores mínimos e máximos, tá? Então, por exemplo, vai de 0 a 100, você pode botar de 0 a 100. Então você pode saber, não, ela vai de 30 a 50. Então você pode botar para gerar um alarme se subir acima de 50 ou baixar de 30. Então nós temos aqui uma tela de um supervisório, onde você pode, por exemplo, pegar as bombas e botar ali uma animação para identificar que ela está funcionando, por exemplo. Você pode apenas utilizar um GIF animado. Você tem a opção de botar um GIF animado, você tem a opção de mudar a cor. Então, se está verde está funcionando, está vermelho está parado. Você tem aqui, por exemplo, um nível nesse reservatório Shell sendo indicado. Enfim, você pode fazer o desenho completo da sua produção, do seu sistema industrial, e colocar todos os itens aqui e colocar todas as tags. Inclusive essas tags utilizadas no supervisório, na prática, né, não temos normas assim, mas o ideal é que essas tags elas sejam impressas, sejam as mesmas tags que vão nos cabos que vão interligar os equipamentos. Então você vai lá na área, lá na bomba, vai ter uma tag na bomba. Então essa tag número TA013, por exemplo. E aí lá no sistema supervisório vai estar lá TA013. Então é muito importante. Isso é uma prática muito aplicável aí em sistemas de controle, né? Sistema de automação na indústria em geral. Componentes físicos, todos aqueles que vimos, e mais outros, né, como os cabos, sistema wireless, roteadores, enfim. Aqui essa é a parte que você tem que ter todo o conhecimento, desde o sensor
até a rede de dados. Dentro dos componentes lógicos, né, nós temos a definição, transmissão de dados dos sensores e atuadores, configuração de comunicação e controle dos CLPs, o software de supervisório. Dentro do software nós temos os drivers de comunicação e protocolos pré-estabelecidos, configuração das variáveis das tags, modelagem das telas IHM, né, que é aquele desenho, modelar, fazer aquele desenho, definição de níveis de acesso, banco de dados, por exemplo. O modo de comunicação de rede, nós temos aí, ó, estação de operação, estação de engenharia, que nós temos aqui a internet, ligando ele, né, internet, e aí nós temos aí através de uma rede comum, TCP/IP, nós temos a ligação dela com o PC industrial, por exemplo, PC industrial. E aí esse PC industrial, ele já pode ter uma ligação através de Profibus DP com equipamentos na área, ou com CLPs, por CLP interligar com equipamento na área. Pode ter também uma ligação de Profibus PA, né? Então se tiver em área explosiva, né? Explosiva. Enfim, nós temos vários sistemas, protocolos de comunicação. Acredito que você já até deve ter estudado isso aí em sistema de rede de computadores, né? Mas isso aqui você não precisa saber exatamente não, tá? Então, protocolo de comunicação é uma matéria muito complicada para explicar assim. Tem que ter uma matéria só explicando esses protocolos, né? Então, se eles têm ali um sistema de bit, ele tem ali cada protocolo tem ali seu cabeçalho, tá? Tem um cabeçalho, tem como o cabeçalho diz como que ele se comunica, tem ali diferença de atraso de bit, etc. Cada um tem uma propriedade. Então, mas quando você compra uma máquina, você não precisa ser exatamente como que funciona, né? Você vai ver que cada um tem uma característica, por exemplo, que você pode ligar vários, um pode ligar até 10 equipamentos na mesma rede, o outro pode ligar até 20. Então essas características básicas você encontra aí no próprio manual ali dos equipamentos que você comprar. E aqui está aqui a descrição, né? Meio lógico. Protocolo, cada fabricante possui protocolo próprio, né? OPC, Modbus, TCP, Profibus, DeviceNet, Fieldbus. Então é como eu falei. Então para explicar todos esses protocolos, a diferença entre cada um, tem que ser uma matéria ali específica para isso, tá? Porque é muita coisa. Mas o interessante é entender, né? Quando comprar o equipamento, se você está numa rede lá que trabalha com Profibus, então você vai, o ideal é que você compre um equipamento que trabalhe com essa rede, né? Profibus, que atenda esse protocolo Profibus, né? Senão você vai ter que fazer, por exemplo, você comprar uma válvula atuadora. Se você não conseguir, se você comprar outro que trabalhe com outro protocolo, aí você vai ter que fazer ali um decoder, né, um sistema de decodificação, ou fazer a ligação off, né, ligar através do PLC, e aí o PLC vai comunicar ali como que está o funcionamento, né? Só que o importante, se ideal é ter a mesma rede, porque nós podemos tirar outras informações, além de estar funcionando ou não tá, por exemplo. Então dá para ter outras informações. Meio físico, a internet, RS485, RS232, cabo serial, cabo Profibus, cabo Fieldbus, etc. Da arquitetura cabeada aqui, então, acredito que muitos de vocês entendem já essa parte, né, de redes, né? Então nós temos ali os computadores na parte mais de cima, ligando através de switch, né? Ou de roteadores. Hoje em dia nós temos muitos roteadores aí funcionando como switch, que são chamados de switch, mas basicamente são roteadores, né? E interessante, existem muitos switches desses aqui da Cisco, por exemplo, que custam 20 mil reais, 25 mil reais. Por que eles custam isso? Porque nós estamos falando de sistemas que não podem falhar, sistemas que precisam de precisão,
que não podem ter falhas. E aí nós temos a ligação com CLPs, e aí os CLPs nós temos a ligação com sensores, válvulas, motores, enfim. Existem também, já existem muitos equipamentos que ligam através de sistemas wireless, tá? Existem já muitos sensores, muitos atuadores, válvulas. Geralmente a prática ainda hoje, né? Eu não sei se por medo, por aplicação mesmo, geralmente coisas que são muito críticas, ou seja, que não podem parar, não se usa sistema wireless, não se usa. Então, uma refinaria, por exemplo, você não vai encontrar ali uma válvula da área sendo ligada através de sistema wireless. Mas eu acredito que pelo que eu leio sobre confiabilidade do sistema, eu acredito que daqui a pouco já vai ser muito aplicado isso aí em muitas áreas, né? Tirando áreas explosivas, claro, né? Pra gente não ter ali nenhum problema. Tirando a área explosiva, mas em outras áreas nós temos muita aplicação desse tipo de arquitetura, né? Qual é a principal vantagem desse tipo de arquitetura? É cabeamento. Então, para fazer o cabeamento, o sistema de automação dá muito trabalho. Então, esse sistema wireless aí resolve muitos problemas. E aqui só explanando aqui os tipos básicos de rede, né? Nós temos a rede estrela, a net topologia, né? Então, nós temos todos interligando todos. Nós temos a topologia de barramento, né? Bus topologia. E nós temos aqui em anel, né? Em anel. Então, cada sistema de comunicação, existem alguns sistemas que podem trabalhar em anel, existem alguns sistemas que trabalham em barramento, né? Então é aquele negócio. Então nós tivemos aí vários fabricantes. O fabricante fez um protocolo de comunicação e o dele funciona em anel, por exemplo. Então tu tem que ligar as válvulas dele, uma ligando na outra, por exemplo. E aqui tem algumas características, né? Então, vocês podem dar uma lida nesse slide depois, vocês vão ver que basicamente são características básicas, né? Barramento paralelo, por exemplo, ele vai até 20 metros. O barramento serial ele vai de 20 a 15 quilômetros, porque cada um equipamento vai alimentando o outro. Então vai servindo como repetidor.